Dando sequência então aqui à nossa série sobre Tito 2,13 e 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, este é o segundo vídeo. Neste segundo vídeo nós vamos apresentar, portanto, algumas passagens bíblicas que têm uma construção gramatical idêntica a destes versículos que nós citamos no início, e que a João Ferreira de Almeida, assim como demais outras traduções, a exemplo da tradução Novo Mundo, também inseriu a preposição de ou do, separando Deus de Jesus Cristo, ok? Então vamos ao primeiro texto. O primeiro texto que nós temos de forma bem distinta, Deus de Jesus Cristo, está aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela para melhorar a nossa visualização. Vai dar uma tremidinha aí, eu peço desculpas para você, tá? Então está aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Prestem bastante atenção em algumas letrinhas que eu vou apresentar para você aqui, que você não verá nos próximos versículos, tá? Então nós temos aqui, ó, apóteu, patros, emon, kai, kyrio, Iesu, Cristo, tá? Mais ou menos isso que deve ser a leitura mesmo, né? Então isso aqui é uma preposição na língua grega, né, que funciona na língua portuguesa como de ou do, né, que é usada de forma muito comum por nós, tá bom? Veja que nós temos aqui uma preposição antes da palavra Deus, né? Que essa aqui é a palavra Deus, tá? É uma das formas da palavra Deus em grego, tá? Deus Pai, nosso e Senhor Jesus Cristo. Veja que a João Ferreira de Almeida inseriu essa preposição, aliás, ela inseriu a preposição antes da palavra Senhor Jesus Cristo, mesmo não tendo no texto grego, né? Mesmo ela não ocorrendo aqui, ó. Ela foi inserida, tá? Ela tem aqui antes, né? Antes de Deus, ó, de Deus, né, nosso Pai, mas ela não tem no texto grego antes do Senhor Jesus Cristo, mas ela foi inserida, por quê? Porque se entende que Deus é um e Jesus Cristo é outro, né? Então está muito claro aí. Veja aqui o próximo texto, o apóstolo Paulo geralmente ele usava, né, esse tipo de introdução, esse tipo de saudação no início de suas cartas. Aqui nós estamos em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Nós temos exatamente a mesma construção gramatical. Olha aqui, ó, de Deus, Pai, nosso e Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, ó. Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então esse aqui é o segundo texto, né? Vamos ao terceiro. Na verdade, são cerca de 20 versículos que não dá tempo da gente gravar todos aqui neste vídeo. Olha aqui, ó. Gálatas capítulo 1, versículo 3. O mesmo tipo de situação, olha, apó, teu, patros, emon, kai, kyrio, isso, Cristo, tá? Veja que nós não temos a preposição aqui, ó, de Deus, Pai, nosso e Senhor Jesus Cristo. Olha a preposição inserida aqui, ó, diferenciando de uma maneira melhor Deus de Jesus Cristo, tá? Aí você vai para Efésios capítulo 1, versículo 2, não tem preposição, mas tem a preposição. João Ferreira de Almeida, revista atualizada. O texto que está em português aqui. Olha aqui, ó. Aqui só está invertido, é Cristo antes e Deus depois. Não tem preposição, mas tem a preposição em português. Capítulo 6, versículo 23, encerramento da carta. Não tem preposição antes de Senhor Jesus Cristo, mas tem a preposição em português. Só para vocês verem alguns exemplos, né? Filipenses capítulo 1, versículo 2. Não tem a preposição antes de Senhor Jesus Cristo, e Senhor Jesus Cristo, mas tem aqui em português, e do Senhor Jesus Cristo. Vão percebendo aí para vocês verem. Agora nós vamos para 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2. Não tem a preposição antes de Senhor Jesus Cristo, mas tem a preposição em português. E o versículo 12, ele tem exatamente a mesma construção gramatical de Tito 2,13. Olha aqui no finalzinho, ó, de Deus, nosso e Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, ó, e do Senhor Jesus Cristo, né, conforme vocês estão vendo aí, tá? Então fica muito claro que a própria João Ferreira de Almeida usou a preposição em diversas passagens para diferenciar Deus de Jesus Cristo, né?
Só não fez isso lá em Tito 2,13 e 2 Pedro 1,1, mas em todas as outras passagens, ela copiou a tradução Novo Mundo. Ó. E Cristo Jesus, Senhor nosso. Tá? Olha aqui, ó. Em português muda um pouquinho a forma da construção, mas fica lá, e de Jesus Cristo, né? Aqui é 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Se você for em 2 Timóteo, vamos encontrar a mesma coisa. Olha aqui, ó. Não tem a preposição antes de Cristo Jesus, mas aqui tem a preposição antes de Cristo Jesus. E, finalmente, chegamos no livro de Tito. Ó, Filemon, olha aqui, Filemon 1,3. Não tem a preposição antes de Senhor Jesus Cristo, mas tem a preposição aqui em português, tá? Finalmente chegamos aqui agora em Tito. Ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Um pouquinho antes, né? Tito, capítulo 1, versículo 4. Vejam aí para vocês verem. Tem uma preposição antes, aqui, aliás, aqui está aqui, antes de Deus, Pai, e não tem preposição antes de Jesus, né? Olha aqui, ó, a preposição antes de Deus, mas foi colocada a preposição antes de Jesus. Vocês estão vendo aqui. Mas não foi colocada aqui, capítulo 2, versículo 13. Olha aqui, grande Deus e Salvador nosso Jesus Cristo. Então, quem que é o grande Deus? O grande Deus, evidentemente, aqui está se referindo a Jeová. O Deus que sempre está citado paralelamente a Jesus Cristo, né? Em todas as passagens que nós vimos, né? E não esse título atribuído a Jesus Cristo, né? Olha aqui em Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Olha aqui, ó. Deus, né? Deus e Senhor Jesus Cristo. Ó. Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não tem a preposição, mas foi colocada. Você está vendo aí, ó. Agora vamos para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. 2 Pedro 1:1. Olha aqui, ó. Não tem a preposição antes, ó, e Salvador Jesus Cristo. Aqui no finalzinho, e Jesus Senhor nosso. Olha aqui em português. Não colocaram a preposição, assim como fizeram em Tito 2,13, mas colocaram no versículo 2, mesmo não tendo aqui. Você está vendo aqui, ó. E não tem a preposição, não existe a preposição aqui, ó, onde associa a pessoa, né, de Deus e de Jesus Cristo. Não tem preposição, mas foi colocado aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então você vê que as traduções, principalmente a João Ferreira de Almeida, usaram 2 pesos e 2 medidas ao traduzir o texto e de alguma forma tentar aproveitar aí talvez alguma brecha, né, em alguma passagem, para endeusar Jesus Cristo, né, colocar Jesus no pé de igualdade com Jeová. Mas ficou muito claro aí para nós aí, em diversas passagens, isto sem contar muitos textos que este Deus que está ao lado de Jesus Cristo é mencionado como sendo Deus de Jesus Cristo, né, que não coube apresentar para vocês aqui nesse vídeo, ok?